Livro de Gênesis, capítulo 35, verso 18. Todos acharam? Amém? Amém? Diz o seguinte: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Diga comigo, Benoni. Mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Antes de você sentar, você vai olhar para alguém, vai dizer para ele ou para ela: não é Benoni, é Benjamim. Se assente. Queridos, olha só, para nós entendermos nessa noite o que o Senhor quer falar conosco, eu acredito que já desde o início deste culto, Deus veio falando de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que Jacó vai sair da tua casa e vai para as terras do seu tio por nome de Labão. Nós conhecemos a história, sabemos que ele se apaixonou por Raquel, trabalha 7 anos por esse amor, por esta mulher, e ao casar, e só ao amanhecer, ele vai perceber que a mulher que ele se casou não é Raquel, e sim Lia, e ele vai trabalhar mais 7, para poder ter a mulher amada. A história vai nos contar que após esse casamento, ele começa a cuidar das coisas do seu tio. E tudo aquilo que Jacó fazia prosperava. Mas nós entendemos também que para tudo se tem um tempo. Diga para alguém, tudo tem um tempo. Jacó percebe que o tempo dele havia se findado ao lado do seu tio Labão. E ele decide pegar as suas 2 mulheres e os seus filhos e partir. Mas a história vai nos falar que Deus começa agora a ter um tratar com Jacó. E que tratamento era esse? Ele precisava resolver algo que estava mal resolvido. E o que era? Ele tinha uma pendência com teu irmão Esaú. Havia uma diferença entre eles por causa de algo mal resolvido. Nós sabemos o que é. Acerca da primogenitura, da bênção que o teu pai Isaque havia lhe dado. Só que a gente vai ver um Jacó que está no momento de amadurecimento. Um Jacó que Deus começa a trabalhar e, por que não dizer, tratar com ele. Quando a gente começa a ser tratado por Deus, uma das coisas que a gente começa a aprender é que todo o tratamento nos traz a um crescimento. Então, Jacó estava crescendo no Senhor. Ele decide se resolver com seu irmão. Mas ele estava temeroso por causa das notícias que estavam chegando até ele. E que notícias era essa? Que seu irmão estava vindo ao encontro dele para matá-lo. A Bíblia diz que ele separa o rebanho, separa as suas esposas, e ele vai atravessar o val de Jaboque. Ele deixa as tuas mulheres, deixa os teus filhos, porque ele entende que aquele problema e aquele processo era ele e Deus. E eu aprendo algo com o Senhor, que existem coisas e existem situações que nós passamos que Deus nos coloca num particular com Ele, para que Ele venha falar conosco. E Jacó estava vivendo esse momento. Jacó entendia que o Senhor precisaria tratar algo com ele, falar algo com ele, porque ele tinha um encontro marcado, mas ele não poderia ir de qualquer jeito. Ele não poderia ir de qualquer forma. A Bíblia diz que um homem se apresenta para ele, que vai dizer que esse homem, em algumas traduções, era o anjo do Senhor, em outras traduções vai dizer que era o próprio Deus, e Jacó vai lutar com esse homem, por que não dizer esse anjo? A Bíblia diz que eles vão lutar, Jacó luta com o anjo do Senhor a noite toda, e quando o anjo percebe que ele não iria desistir, o mesmo lhe fere a coxa, para que ele o solte, porque Jacó está entrelaçado, abraçado, grudado no anjo de Deus, dizendo: não te solto enquanto você não me abençoar, enquanto você não me responder, enquanto não houver resposta da parte de Deus. E o Senhor está dizendo para alguém: não desista, não saia daqui, até Deus falar com você tudo aquilo que você veio buscar nele. Quando o anjo percebe que Jacó não ia soltá-lo, a Bíblia diz que ele o fere, e pergunta o seu nome: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Ele diz: lutaste como príncipe. A partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. Deus vai trabalhar em algumas situações na vida de Jacó, e por que não dizer na tua identidade, na tua personalidade.
A Bíblia diz que ele desce daquele val e vai encontrar com o teu irmão diferente. Nós conhecemos a história. O teu andar estava diferente, ele desce manco, não porque o anjo feriu, porque tinha havido uma transformação e uma mudança de conduta, e por que não dizer, até no teu caminhar estava diferente. A Bíblia vai falar que ao encontro desse irmão, ele vai dar 7 passos, e a cada 7 passos ele se encurva pedindo perdão. E quando a gente fala de 7, a gente vai saber que é o número da perfeição, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então não tem meio perdão, não tem coisa meia boca. Deus não vai resolver uma situação somente por um momento. Deus não vai tirar um ressentimento somente por um período. Ou Deus faz, ou Deus faz. Se voltou, porque não foi Deus. Se não perdoou, se guardou, porque não foi Deus. Então Jacó, quando ele se curva nesses 7 passos, é que ele dizendo para o teu irmão: olha, quem esteve comigo fez a obra por completo. Quem esteve comigo não fez nada pela metade. O que ele faz é com excelência, é perfeito. E o Senhor está dizendo: o que eu vou fazer em você não será incompleto, será o número da perfeição, será 7 vezes mais, diz o Senhor. Nós conhecemos a história. Os dois se encontram, Jacó se abraça, que agora já não é Jacó, é Israel. Beija o teu irmão no pescoço e pede perdão. O nome do Senhor é glorificado. Jacó parte. E a Bíblia vai falar que no partir, Jacó vai chegar em Betel. E lá em Betel, chamada Casa de Deus, Jacó vai levantar um altar a Deus. E agora, pela segunda vez, Deus vai aparecer para ele. E quando Deus aparece para ele, Deus vai fazer uma grande e poderosa promessa. Deus vai olhar para Jacó após aquele altar levantado, vai chamar ele de Israel e vai dizer o seguinte: você será frutífero, você será fértil. Eu farei de você, Israel, uma grande nação. Eu multiplicar-te-ei a tua descendência. Os reis serão submissos a você, receberão ordens. E o que está em você vai ser transferido para os teus filhos. Os teus filhos vão herdar a tua herança. Deus começa a falar com Jacó. Deus começa a tratar com esse homem, dizendo: olha, a promessa que estava com Abraão, eu transferi para Isaac, e eu passo agora para você. É como Deus dizendo: assim como eu abençoei a Abraão, abençoei a Isaac, eu te abençoo também, Jacó. Uma mão levantada, eu já quero profetizar. Não adianta ninguém te amaldiçoar, você está debaixo da palavra e da promessa de Deus. Deus disse que Ele já te abençoou. Então nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária, nenhuma herança, nenhuma obra contrária vai prevalecer, porque você já preparou um altar para o Senhor. E quem apareceu para você não foi anjo, quem apareceu para você foi Deus. Você é raça eleita do Senhor. Deus vai aparecer para ele e vai dizer: olha, multiplicar-te-ei, farei de você fértil. É como ele dizendo: você não é infrutífero. Você não entendeu? Não adianta alguém querer falar palavras para te ferir. Deus te fez, te constituiu, te formou para você frutificar, para você dar vida e vida com abundância. Não adianta as pessoas querer vir com palavras para querer te parar, porque tem palavras que nos param, mas Deus está quebrando toda língua enganosa nessa noite. Deus está quebrando toda língua ferina nessa noite. Deus está quebrando palavras contra você. Deus já disse: eu já te abençoei. Não adianta contratar, não adianta Balaão, nem Balaque levantar altar para querer amaldiçoar. Se eu abençoei, está abençoado em nome de Jesus. A gente vai ver um homem transformado e, por que não dizer, mudado. E quando Deus aparece para ele, fala isso para ele, o próprio Deus aparece para ele em Gênesis capítulo 49, fazendo a promessa para ele, a Bíblia vai dizer que agora ele pega as suas mulheres e diz: olha, tira tudo o que não é de Deus. Porque entenda uma coisa, não tem como a gente ter um encontro com Deus e não haver mudança.
coisa que ele vai fazer é dizer, ele vai chamar a sua casa e vai dizer, olha, tira os ídolos, tira aquilo que não agrada o Senhor, vamos reparar a casa. Você não entendeu? Deus vai reparar a casa. Deus vai pôr no lugar tudo que estava fora do lugar. Porque Deus já havia tratado com ele lá atrás. Deus já tinha usado, já tinha trabalhado em Jacó para ele se consertar com seu irmão, porque o seu irmão era a sua família. E não tem como, irmãos. Deus não vai quebrar os seus princípios. E Deus não vai retirar a tua palavra. E o primeiro projeto que Deus fez e constituiu foi família. Deus não vai destruir uma família para construir outra por cima. Não, não, não. Deus não vai prosperar e abençoar relacionamento, casamento que foi feito em cima de destruição de uma família. Deus até permite, mas Ele é o Deus que quebra. Deus até deixa, mas Ele é o Deus que chega. Então, se alguém agiu contra você, se alguém tomou o que é teu, usurpou a tua casa, o teu casamento, o teu marido, Deus está dizendo, fica tranquilo. É chegada a hora e é chegado o meu tempo. Então, Jacó vai levar isso para dentro da casa dele agora, para as suas mulheres. Tirai tudo. Ele vai começar a reparar a casa e ele está vivendo um dos melhores momentos. Raquel agora está grávida pela segunda vez. Está vindo uma criança. E para muitos que estão na nave da igreja, nós sabemos o que é gerar. Quando nós estamos grávidas, a gente começa a fazer planos. Então, imagina a alegria de Jacó. Já tinha os seus filhos com Lia, mas ele estava agora, pela segunda vez, sendo pai. Iria ser pai juntamente com a mulher que ele amava. Jacó está vivendo um dos melhores momentos na sua vida, chamada cumprimento de promessa. Então Jacó agora, ele passa por Betel, levanta um altar para Deus, que vai chamar El Betel, porque o Senhor esteve com ele. Deus vai falar com ele, vai fazer a promessa, o próprio Deus vai aparecer para ele. E Jacó agora, ele vai fazer a sua jornada, porque ele estava com o seu caminho traçado. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho, faltando muito pouco para ele chegar no seu destino, Raquel começa a ter dores de parto. Raquel começa agora a se sentir mal, e eles são obrigados a interromper a viagem. Eles teriam que parar a viagem, eles montam seus acampamentos, porque agora a sua mulher amada, que ele tanto amava, estava sentindo dores. Então o que ele faz? Ele para, a tenda é montada, a parteira é chamada. Tudo é preparado para Raquel receber a criança, para o filho vir à vida. Do lado de fora estava agora Jacó ansioso, como todo e qualquer pai, porque agora ele seria pai novamente da mulher que ele amava. Mas lá dentro da tenda estava havendo uma situação. Raquel estava tendo complicações nesse parto. Raquel estava tendo um problema para que o menino saísse. E a Bíblia vai falar aqui no capítulo 35, no verso 18, que agora, já quase morta, seu espírito saindo de si, Raquel, o menino sai, porém Raquel morre. E quando a parteira pega o filho, e vendo que a mesma havia morrido, a parteira chega e vai levar o filho direto para Jacó. E ela vai chegar em Jacó, e vê ele entregar a criança e diz, olha, a mulher que você tanto ama, Raquel, morreu. Mas antes dela morrer, ela diz que é Benoni, que significa filho da dor. Jacó vai receber duas notícias aqui. Uma ruim, porque a mulher que ele tanto amava havia morrido. E agora o filho que era tão esperado havia nascido. Só que o que me chama a atenção é que quando a parteira dá o filho para ele, nos braços dele, no colo dele, e ele recebe os teus braços, e ela diz, Benoni, filho da dor, o mesmo
que tinha tido um encontro com Deus. O próprio Deus havia o encontrado e feito promessa, olha para o menino e diz: Benoni não, Benjamim. E Benjamim vai dizer: filho da felicidade. Você não entendeu? Eu vou desenhar para você. Talvez a parteira chegou até você. A notícia entrou dentro da tua casa. E o que você recebeu foi uma notícia de dor, foi uma notícia de morte. Mas só que Jacó tinha tido um encontro com Deus anteriormente. Deus dizendo: tu é fértil, homem. Tu vai frutificar. De ti sairão nações. Tu vai multiplicar, multiplicar-te-ei. O teu povo e os teus filhos darão continuidade à tua herança. Reis serão subordinados a você. Quando Jacó, ele pega o menino e diz: não importa o que eu estou vendo com os olhos da vista, não importa o que os meus olhos dizem, ou o que a situação do momento está dizendo, eu continuo de posse da promessa e da palavra do meu Deus. Benoni não, é Benjamim, filho da felicidade. Então já olha para alguém, mas olha com toda a firmeza e diz: você chegou como hoje aqui? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Como é que está o teu sonho? Talvez a parteira chegou e dizendo: é Benoni, está acabado, está destruído, morreu. Mas Deus teve um encontro com você e diz: Benoni não, é Benjamim. Você vai ser feliz, tua casa vai ser feliz, teus filhos, tua área sentimental vai ser feliz. Diz o Senhor assim para ti. Porque Jacó agora, ele tinha que pôr em prática as lições de Deus, os ensinamentos de Deus, o tratamento de Deus. Não adianta você dizer que foi provado se você não tirou nada desse processo. Não adianta você dizer que foi tratado se você não cresceu nesse tratamento. Não adianta você dizer que você foi amassado e quebrado se você não amadureceu quando Deus te quebrou, quando Deus te moeu. Jacó agora vai dizer: olha, eu tive um encontro com o anjo, mas eu tive um encontro ainda maior, verdadeiro e genuíno. Não foi anjo que falou comigo e nem arcanjo. Quem falou comigo foi o Eterno. Quem falou comigo foi o próprio Deus. E ele disse para mim que a minha casa é herança. Que os meus filhos serão frutíferos, somos como raiz. Não aceite as pessoas dar nome para a tua casa. Não aceite as pessoas dar nome para os teus filhos. Não aceite as pessoas dar nome para o teu casamento, para o teu relacionamento. Porque geralmente esses ou essas, você vai olhar para a vida, vai olhar para o casamento, vai olhar para o ministério. Não tem referência, não tem identidade. É muito fácil alguém falar para você: larga ele, larga ela. Mas quando a porta se fecha, quem fica lá dentro é você. Quem chora na cama é você. Quem fica quebrado é você. É como ele dizendo: não tem problema, parteira, você pode até vir com a notícia, mas a resposta. Tem gente que é especialista em te ferir, em te entristecer, em te abater, mas sai pra lá, capeta. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma unção. Remias. Quantas parteiras tem vindo com palavras.
Isso aí não vai dar em nada. Aí não tem mais jeito. Acabou, quebrou. Como Deus gosta de trabalhar na contramão, a Bíblia vai dizer que Ele não parou por aí. Você está achando que a história vai acabar assim? Você está achando que o negócio vai ficar dessa forma? Ele diz, Benoni não, Benjamim. Aí você vai ver alguns capítulos à frente. A gente vai ver agora Jacó no seu momento de quase de falecimento. E até os dias de hoje, os judeus, eles têm como de costume e hábito de abençoar os filhos. E a história vai nos dizer que quando chega em Benjamim, ele agora vai pegar e vai dizer, em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 49, verso 27. Ele vai dar a benção para Benjamim. Olha o que ele vai falar. Benjamim, tu és lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Ele vai dar a benção sobre o filho, e ele vai dizer o que o filho é. Eu vou explicar para você. Talvez você chegou aqui sem entender quem você é. Mas o Senhor está dizendo, eu estou te abençoando e vou revelar para você quem você é em mim. Ele vai revelar, ele vai declarar, ele vai dar a benção para cada um dos filhos. Mas quando chega na parte de Benjamim, ele diz, Benjamim, tu és lobo. E por que que o pai diz isso? Porque esse lobo que o pai está se referindo, é um lobo que ele já foi criado. A sua pele é diferenciada. Ele tem uma sustentação no teu pelo a mais, uma gordura a mais. As tuas patas são densas para suportar temperaturas baixíssimas. É como o pai dizendo, Benjamim, tu és lobo. Tu é mais forte do que você pensa. Ele vai dizer, olha, você vai suportar o que ninguém suporta. É como ele dizendo, Benjamim, você já foi formado e gerado com uma identidade. Benjamim, eu já te formei, já te criei, já te constituí com uma identidade revelada. Ou seja, quem olha para você sabe como você é. Quem olha para você sabe que você não é mascarado. Quem olha para você já conhece o teu jeito, sabe se você gostou, se você não gostou, se você aceitou, se você não aceitou. Identidade identificada. Pergunta para alguém, como é que está a tua identidade? Porque a de Benjamim estava identificada. Olha, Benjamim, eu estou colocando em você uma pele, uma sustentação, um revestimento, para você suportar o que outro no teu lugar não suportaria. Esse lobo que ele vai se referir é muito interessante, porque esse lobo, eles se diferenciam porque eles são conhecidos por um lobo que eles são organizados. Olha como que são as coisas, eles são organizados. Eles, quando eles estão em rebanho, o líder desse lobo vai atrás, o rebanho na frente, os novos, os velhos, os doentes. O resto do rebanho vai ao redor para auxiliar o líder. Porque esse lobo, ele, nas temperaturas mais baixas, e nas madrugadas, à noite, ele tem uma visão diferenciada. Ele consegue ver o que o rebanho na frente não vê. E o que ele vê,
ele passa para o rebanho não ser atingido. Na noite, ele vai identificar o dia mau, como dizendo, a noite está mal, o choro pode durar até uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E o interessante é que ele vai separar, no meio desse rebanho, os seus liderados. Os seus liderados vão estar na mesma visão que ele. Vão chamar de lobo ômega. Esses lobos ômega, eles têm a função de atalaia. Deixa eu olhar aqui para o meu líder. Deixa eu ir lá, deixa eu ver se está tudo certo. Ele está lá atrás na retaguarda. O líder está na retaguarda, intercedendo pelo rebanho. Olhando, orando, clamando com a mão estendida. Os liderados estão na retaguarda, como atalaia, olhando, vigiando, protegendo, entrando, lutando, guerreando. Aí a pergunta que não quer calar: quem é você nessa noite? Porque esses aqui eram ômegas. Esse daqui estava na mesma visão do líder. Esse daqui estava olhando, vendo coisas que o líder não estava vendo e dizendo: aqui eu vou resolver, aqui eu vou entrar, aqui eu vou ajudar, aqui eu vou pôr as minhas mãos. Ele me separou, ele me escolheu, está contando comigo. Ômegas. E esses ômegas tinham a função, evangelista Patrícia, de proteger os mais novos, os velhos, os doentes e os feridos. Porque quem é ômega não só entende a visão, mas aplica ela na prática. Você não entendeu? Eu vou mastigar. Fazer a declaração e falar que ama, até papagaio fala. O que vale são ações e o que vale são atitudes. O pai começa a abençoar e dizer: tu és lobo. Eles vão dizer que esse lobo, eles são tão organizados, que quando os ômegas, que quando eles pegam a presa, os ômegas que são referidos aqui como atalaias, eles só comem depois que o rebanho comeu. Como quem diz: eu vou lá na tua casa, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, mas eu não posso ir de qualquer jeito. Eu não posso ir de barriga cheia. Eu não posso ir sem me santificar, sem descer, sem orar. Para mim te proteger, eu tenho que ter de Deus, e ninguém vai dar o que não tem. Mas esses ômegas tinha de Deus, tinha do líder, tinha experiência, tinha história. Aí sabe o que eu aprendo? Que Deus nos dá pessoas, ou nos coloca com pessoas que têm o que oferecer. Porque quem tem o que nos dá, ela traz um crescimento tão bom, né? Tem gente que ela tem algo tão lindo que só de você falar. Você já foi falar com alguém que você está muito triste, mas aquela pessoa, ela tem um dom de trazer alegria para você, que até para você contar uma tristeza, ela te faz rir. Você vai falar com ele, vai falar com ela, você vai dar uma notícia que você não está muito bem, porque afinal de contas o processo está tão doído. Aí ela, ou ele, é especialista em pegar aquela situação e te fazer rir. Aí ali a pouco, em vez de você estar chorando, você está rindo com ela. Aí ela te manda aquelas carinhas de riso, você manda para ela, quando não aquelas fotos que agora tá até interessante. Me segura, né? Me segura, eita nós. Por quê? Porque está dentro dela. Ainda que o negócio que está batendo nela está doendo, o que extrai dela é um azeite tão gostoso, tão cheiroso, tão maravilhoso. É um azeite que extrai, que sai dele ou dela, que traz cura.
Você já viu que Deus usa pessoas para nos curar, que às vezes ela está mais ferida que a gente? Então o pai vai dar continuidade na história de Benjamin, dizendo: olha, além de tu ser o filho da felicidade, você é lobo, porque você vai passar e vai enfrentar coisas que outras pessoas não suportariam. Vai dizer que esse lobo também, as suas orelhas são diferentes. A orelha desse lobo é uma orelha menor. E vai dizer que essa orelha desse lobo, aqui dizendo, é para suportar os maiores ventos. Eu fiquei pensando, por que Deus vai dar uma orelha menor para dizer que vai suportar os maiores ventos? Na orelha, no ouvido. Porque tudo, irmãos, antes de descer para cá, primeiro chega aqui. E esses ventos, eu entendo que são notícias. Mas como Deus não errou, quando deu o teu nome e te deu essa identidade identificada, Ele diz: suporta esse vento que está batendo no teu ouvido, suporta essa notícia que está chegando até você, suporta essa situação. As suas patas são patas densas, vai suportar temperaturas frias demais, missionária Daiane. Só que interessante é que nesse frio, nessa temperatura ou muito baixa ou muito alta, vai dizer que eles vão andar por hora mais de 20 quilômetros. É como dizendo, a situação não só não vai me parar, como também não vou deixar colocar desânimo e nem preguiça em mim. Porque não tem como Deus fazer se você não reagir. Não tem como Deus trabalhar se você não se posicionar. Não tem como Deus dizer que vai abrir ou que vai cumprir se você continuar querendo ficar caído ou caída. Seja nessa noite, não só esse Benjamin, mas seja esse lobo, não tem nada não. Ó inimiga minha, levantar-me-ei. E aí eles vão fincar a pata e os teus pés, e eles vão andar numa velocidade que vai contradizer o momento. É como dizendo, o que foi que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu com ele? Porque o momento e a notícia era para ela ficar desestruturada, enlouquecer, desistir, abrir mão. Só que a Bíblia vai dizer que no período mais frio, de temperaturas mais baixas, eles colocam em prática as suas patas. Você não entendeu? Está com uma temperatura aí para você? Põe em prática o que Deus te deu. Põe em prática o que Deus colocou nas tuas mãos, porque esses lobos, eles vão caminhar além do normal. Eles vão caminhar mais de 20 quilômetros por hora. É como ele dizendo, eu não estou debaixo da palavra do homem. Eu não estou debaixo da palavra da mulher. Porque o homem lança a palavra e diz, você é falido, você é um lixo, você não presta. E Deus diz, tu é raça eleita, tu é menina dos meus olhos, eu te abençoo, eu te honro. E aí eles vão andar muito mais do que a condição diria que eles iriam andar. Uma mão levantada e eu quero profetizar. Uma mão levantada, eu quero profetizar. No meio dessa temperatura baixa que você está vivendo, tu vai marchar. Vou repetir. No meio dessa temperatura baixa que você está vivendo, tu vai marchar, vai caminhar.
Tu vai adorar a Deus muito mais do que você adorava. No meio dessa situação, Deus vai surpreender você, vai surpreender a tua casa, vai surpreender os teus inimigos. Alguém vai olhar e vai dizer: o que foi que aconteceu? Tu vai dizer: eu sou lobo, eu sou Benjamim, eu suporto o que ninguém suporta, eu caminho o que ninguém caminha, eu abraço o que ninguém abraça. Benjamim. Só que olha que lindo, esse lobo também, ele vai trazer uma identidade extraordinária. Vai dizer que eles são uns lobos tão organizados, mas o que mais chama a atenção é que eles respeitam a hierarquia. Você não está entendendo. Eles vão ser identificados, diácono, porque eles respeitam a hierarquia. E o respeito deles é tão forte pela hierarquia e pelo líder, que eles vão se organizar. Aí quando a gente fala de organizar, a gente vai lembrar daquela passagem de Cristo, quando ele opera o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que ele vai separar de 50 em 50, porque havia uma grande multidão, mais de 15 mil homens, fora crianças, mulheres, e ele diz: tem bênção? Tem milagre? Tem vitória? Tem resposta? Tem. Mas para me dar o que eu tenho para você, você tem que arrumar o que está fora do lugar, você tem que se organizar. Não tem como eu dar a benção na bagunça. E na minha casa eu sempre ensino algo para os meus filhos. Quando o negócio começa a pegar para minha filha, eu digo para ela assim: como é que está seu quarto? Como é que está seu quarto? A primeira coisa que eu pergunto para minha filha, quando eu vejo a minha filha arrumando o quarto, é porque ela entende que não tem como Deus abençoar ela naquela bagunça de roupa que ela joga lá, de papel de bala, de chocolate. Eu não sei se o seu filho é assim. Quando eu começo a falar, e a gente falar de organização, ela começa nos mínimos detalhes. Ela começa dentro de um closet, um lugar que ninguém está vendo. Ela começa no teu secreto, ela começa no teu oculto, ela vai lá nas tuas gavetas de calcinha, sutiã e de cueca, ela começa lá nas tuas gavetas de camiseta, do teu terno, da tua calça. Não tem como Deus entregar o pão e entregar o peixe com a casa bagunçada. Deus está dizendo: organiza, porque eu quero dar o pão e eu quero dar o peixe. Então, só dá aquela olhadinha de leve, porque alguém, acho que entendeu, diz: está como o quarto? Está como a gaveta. A gaveta está como? Está assim. A gaveta está assim. As calcinhas estão assim, as cuecas estão assim, as camisetas estão assim. Deus está dizendo: entra lá e organiza, porque eu quero entrar junto. Entra lá e arruma, porque eu quero entrar junto. Entra lá dentro daquele guarda-roupa, dentro daquele closet, dentro daquele secreto. Arruma a gaveta, arruma o guarda-roupa. São organizados. Porque não adianta aqui você se mostrar uma coisa e dentro da sua casa você ser outra. Não adianta aqui você pular, profetizar, pregar e ser uma bênção, e lá você não ter uma palavra de carinho para o teu marido, uma palavra de carinho para a tua esposa, uma palavra de carinho para os teus filhos. Não adianta aqui os outros te ver como mulher de Deus, e dentro da tua casa alguém pedir para os outros orar pelos teus filhos, porque lá você não tem atitude tal, lá você não tem posicionamento tal. Cutuca ele que doeu só um pouquinho agora e diz: e aí, vai organizar? Lá em casa, irmãos, quando o negócio pega, os meus filhos vêm até mim e pedem a palavra para mim. Porque eu não sou só pastora aqui, eu sou pastora dentro da minha casa. Eu sou pastora dentro do supermercado. Eu sou pastora dentro do açougue. Eu sou pastora onde quer que eu seja. Lá fora eu não sou 007. Lá fora eu sou mulher de Deus. Lá fora eu sou escolhida. Lá fora eu sou lobo. Lá fora eu tenho uma identidade.
Porque Jesus, para dar aqueles pães, ele diz, olha, separa de 50 em 50. Organiza o grupo. Organiza porque eu quero descer com a bênção. E o Senhor está dizendo para alguém, eu vou organizar tudo. Eu vou colocar tudo que estava fora do lugar. E eu vou tratar com você algumas coisas. É interessante tratar de Deus, né? Eu vou tratar com você algumas coisas. Porque quando Deus começa a tratar algumas coisas com a gente começa a mudar em algumas ações, e por que não dizer atitudes. Quantas das vezes tem ovelhas minhas que eu escrevo as coisas, depois elas vão olhar lá, está apagada. É porque muitas das vezes eu estou assim, querendo falar no calor. Aí Deus olha para mim e fala, tu é lobo. Apaga o que você mandou e fala do jeito que eu quero. Não, você não entendeu. Olha para alguém e diz, tu é lobo. Não é você que fala, mas Cristo que fala em você. Tu és lobo, tu tem uma identidade. Aí quando a gente tem uma identidade, a gente aprende a mastigar. A vontade de matar é grande, mas aí a gente mastiga, né? Então o Senhor, Ele vai mostrar para esse filho, porque ele declarou lá atrás que ele não era Benoni. E porque ele era Benjamim. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou me revelando hoje para você o que eu falei com você ontem. O que eu falei com você lá atrás. Eu estou me revelando aqui na frente, porque o que eu tenho com você está de pé. O que eu tenho com você eu vou fazer. O que eu tenho com você eu vou cumprir. O que eu tenho com você eu vou sarar. Eu vou curar. Eu vou libertar. Só tem uma coisa. Você tem que pôr em prática aquilo que eu te chamei. É como o pai que estava liberando a bênção sobre o filho, dizendo, olha Benjamin, vai vir dia sobre você de muito frio, baixa temperatura, noites e madrugadas difíceis, que a depressão, que a tristeza, que a crise de ansiedade vai bater com força em você, mas eu vou te dar uma visão ampliada. Eu vou te dar uma visão que você vai enxergar o que ninguém vai enxergar, porque você vai olhar e vai dizer, o dia mal chegou, chegou, a dor bateu, bateu, a tristeza veio, veio, mas ó inimiga minha, não se alegra não, porque isso é passageiro, é momentâneo, o meu Deus vai me levantar e eu vou me recuperar. Olha filho, eu estou te preparando, porque o vento vai vir sobre os teus ouvidos. E quando esse vento bater, se você não discernir a notícia que vem, você vai se deixar levar por palavras e, por que não dizer, por pessoas. Lembra de Paulo quando estava dentro do barco? E agora eles estavam lá no meio do nada. A Bíblia diz que 14 dias, que o céu enegrecido, não tinha sol, não tinha lua, não tinha céu aberto, tudo fechado. A tempestade e a chuva batendo nele com força. Mas olha a visão daquele que entende, que tem um chamado identificado. Ele chama a tripulação, chama os mesmos para ceiar, para comer o pão junto ali, para ter aquele momento de comunhão entre eles. E ele diz, Deus falou comigo. E os que estavam com ele dizem, mas Paulo, o que foi que Deus falou no meio dessa neblina, no meio desse nada, dessa tempestade, dessa chuva aí que está aí sobre nós, que a gente não consegue enxergar nada, nenhum caminho, nenhuma direção, porque não tem sequer uma estrela. Ele diz, o navio vai quebrar, mas nem só um fio do cabelo vai ser tocado de nós. Deus não vai permitir que toquem em mim ou que toquem em você. O negócio pode rachar, o negócio pode doer, mas Deus está mandando eu dizer para alguém, fica firme, porque Deus vai te sustentar com a destra da justiça dele. Pode vir sobre você ventos e tempestade, mas a audição que Deus está te dando, o que Deus faz, o que Deus fala, parece ser loucura, porque o vento que está batendo, está dizendo, acabou, chega, não tem mais jeito. Aí no meio do vento, impetuoso, vem uma voz dizendo, fica tranquilo, fica tranquila.
nenhum mal vai se suceder. Praga alguma vai chegar até a tua tenda. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem você e nem a sua casa será atingida. Somente com os teus olhos você vai olhar e vai contemplar a recompensa dos maus, diz o Senhor assim para vós. Aí a gente que tem essa identidade identificada, Deus ele se revela. Diga, Deus vai se revelar. Estou ainda no vento. Porque após aquele vento e o negócio quebrou, eles vão chegar em uma ilha. E eles chegam naquela ilha, todo molhado, desacreditado, dizendo, e agora, Deus, o que a gente faz? De repente eles acham madeiras, gravetos, e vão acender aquela fogueira, como diz. A tempestade passou, o vento passou, a coisa agora vai acalmar. Só que de repente, no meio daquele fogo, sai uma serpente. E o interessante é que no meio desse fogo, e que sai essa serpente, ela vem morder exatamente a mão direita de Paulo. Quando o pai abençoa aqui, que ele vai dizer Benjamin, filho da felicidade, ou filho da bênção, a gente sabe que a representativa do povo judeu vai dizer que a bênção é sobre a mão direita. É como aquela serpente dizendo, eu vou ferir, eu vou morder, eu vou tomar, eu vou matar, eu vou fechar e eu vou quebrar aquilo que você está dizendo que é bênção, que é felicidade, que é resposta, que é providência, que é sinal. Aí ela vem e morde. Mas como eu digo, que quando a gente é curado no processo, a Bíblia vai dizer que mesmo ele mordido, ele bate com a mão, sacode a poeira, bate com a mão, sacode a poeira, bate com a mão, sacode a poeira. É como ele dizendo, ferido sim, parado jamais, abatido sim, vencido jamais. Posso ter caído sim, ficar caído jamais. Mão da prosperidade, mão da bênção, mão da vitória. É como a serpente dizendo, lançando o teu veneno. Eu paro ela, eu paro ele, eu acabo com a história. E vai bem lá no lugar certo, né? O interessante é que te mordeu no lugar certo. Sabe quando é mexido a tua estrutura? O negócio bateu na tua estrutura, porque o inimigo sabe aonde confrontar, sabe aonde quebrar, sabe aonde ferir, sabe aonde machucar. Mas escute, a serpente ficou esperando Paulo morrer. Não entendeu não? Alguém que te feriu, te traiu, te machucou, zombou, diz, quero ver agora ela ficar de pé, quero ver ele agora ficar de pé, quero ver dar a volta por cima. Mas o que ele não sabe, que o que está dentro de você não é sangue de serpente, é sangue de Cristo. O que está dentro de você é muito maior e muito mais forte do que o que te feriu, do que o que te machucou, do que o que te traiu. Irmão, dá a volta por cima, sacode a poeira. Você não tem sangue de barata, você tem o sangue do autor, do consumador da tua... É como ele dizendo, serpente, pega a cadeira e senta, porque eu vou ter vida, vida, vida e vida com abundância. Alguém está achando que você vai ficar aí murcho, seca, de tristeza, de depressão. Deus está dizendo, eu te curo nessa noite, eu te levanto nesse processo, eu te restauro, eu te restituo. Se coloca de pé. Serpente envergonhada, a Bíblia diz que foge. Aí sabe o que foi que Deus faz? Porque depois que o teu adversário é envergonhado,
e confundido, ele tem que sair de perto, porque não vai aguentar o que Deus vai fazer. Chega um homem na ilha por nome de Públio e diz o seguinte: meu pai está lá enfermo, na nossa hospedaria, e eu ouvi falar de você. Será que tem como você ir lá orar pelo meu pai? Irmãos, vamos falar aqui para nós. O homem chegou molhado daí, chegou quebrado, chegou falido. Só que quando Deus quer nos apresentar para alguém, chegou molhado para você, para ele, você chegou, foi cheio. Chegou quebrado para ele, você tem de Deus. Chegou sem nada ou vazio para ele você está fazendo barulho. Para ele você está cheio de unção. Para ele você está cheio de ousadia. Vazio nada, irmã. Vazio nada, irmão. Cheio, 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 cheio de Deus. Aí lembra da promessa do pai? O pai já tinha te dado a palavra dele, já tinha te abençoado, já disse que você seria feliz, próspero, abençoado. Aí diga para alguém achou graça. Aí depois que ele ora, é interessante, né, irmão? Deus quer usar a gente num momento, num estágio da gente, que a gente diz, meu Deus, nem eu sabia que eu tinha toda essa autoridade. Nem eu sabia que eu tinha toda essa essência. Nem eu sabia que eu tinha todo esse poder, toda essa unção. A Bíblia diz que ele vai orar e imediatamente o teu pai fica curado. O pai daquele homem fica curado e a notícia se espalha. Você não entendeu? A reviravolta vai ser tão grande que a notícia vai ser espalhada. Lembra de Paulo e da tribulação, rapaz. Que homem, que mulher de Deus. Lembra de Benjamin. Não é Benoni não, é Benjamin mesmo. É felicidade. É bênção, é providência. Aí diga para alguém, o de repente acontece. Aí ele vai olhar e vai ver a necessidade de Paulo. E ele diz, olha, eu estou vendo que você está sem embarcação. Você não tem como voltar ou dar continuidade na sua jornada. É como ele diz, como você trabalhou para mim, filho, eu faço por você. Eu trabalho por você. Aquele homem não só prepara embarcação, a Bíblia diz que ele vai dar vestes novas. Está preparada para o vestido? Está preparada para vestes novas? Está preparada para a dupla honra? Está preparada para o que Deus vai te dar, para o que Deus vai te calçar, para o que Deus vai te vestir, para o que Deus vai entregar nas tuas mãos? Ele diz, olha, não é só a embarcação que eu tenho para você, eu tenho vestes novas. Aí não parou por aí, ele diz, faz o seguinte, como o Deus que você serve diz que você é o Deus da providência e que a unção da prosperidade estava sobre você, eu não posso te dispensar de mão vazia. Toma ouro, toma prata, toma mirra, toma bálsamo, toma eita. Sabe por quê? Porque o Pai te abençoou. E quando Ele te abençoa, Ele diz, eu vou te levantar para uma grande nação. Ele vai cumprir, Ele vai trazer o cumprimento, e eu encerro aqui, da palavra dEle. Eu tenho que ler isso. Olha o cumprimento da palavra dEle. Eu acho lindo as coisas do Pai. Porque o Pai, o que Ele falou lá atrás, Ele vai cumprir aqui na frente. Olha o que o Pai diz em Gênesis 35, verso 11. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala para Israel, ser fecundo, ou seja, ser fértil, multiplicar-te, multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis
procederão de ti. O Pai faz a promessa no verso 11. E no capítulo 49, de 37, verso 27, o Pai vai trazer a memória e vai dizer: tudo que eu te prometi vai se cumprir. A promessa está de pé sobre você. Porque às vezes a gente entra num culto como esse, indagando tantas coisas de Deus e dizendo: Deus, por quê? Aí o Pai está te dizendo: porque tu és lobo. Porque eu tenho algo grande a fazer e realizar através de você. Eu te levantei para ser um dos meus, para estar como atalaia, para ser intercessor, para ser ajudador da minha obra, para ajudar o anjo da igreja, para acolher e abraçar, para dar o de comer. Enquanto eles comem, você fica sem se alimentar, mas não tem nada não, porque o teu está guardado. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Põe a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, eu sei que nessa noite entrou muitos homens e muitas mulheres achando que era Benoni, achando que a sua história tinha acabado, talvez com traumas de fracassos, de dores e de tristeza, talvez com sentimentos dentro deles ou palavras que foram faladas. Mas hoje o Senhor levantou a tua mão de autoridade e poder para declarar e trazer à memória aquilo que lhe traz de esperança. Que ele é Benjamim, que eles são lobos, que ele suporta o que ninguém suporta, vê o que ninguém vê. Suporta e ouve os ventos mais fortes de um deserto. Mas eles têm um discernimento de entender que até mesmo nos ventos, até mesmo nas notícias ruins, o Senhor está no controle de todas as. Escapou das tuas mãos. Sobre os teus pés, o Senhor coloca o teu sapato de fogo. Sobre as tuas mãos, o Senhor coloca a tua espada da lei. Sobre a tua cabeça, o Senhor coloca o capacete da justiça, para que não se esqueça da tua palavra e do teu mandamento. O Senhor traz a revelação e diz: ei, eu te chamei, eu te abençoei, eu te escolhi, tu és meu. Senhor, eu abençoo o teu povo nessa noite com esta palavra. Deus, que o teu povo venha entender, Senhor, que isso não é para a morte, mas para o teu nome ser glorificado. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Valentes de Deus, vamos adorar. Vamos adorar.